Tá, tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão. Tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela está ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento ele vai ajudar em quê? O adoçamento ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Eu tô tentando enxugar um pouco, que a história é longa, claro, cara. São anos, né? Mas, cara, eu cheguei a participar, né, de desenvolvimento mediúnico, fiz caminho dentro do xamanismo, entendeu, cara? Porque é uma busca. Então, eu consagrei, experimentei do chá sagrado da ayahuasca já várias vezes, entendeu? Então, é uma coisa que eu gosto. Né? A última vez foi em 2018. Né, porque o mestre que eu confio, que eu respeito, que é um mentor para mim nesse caminho, ele foi morar no interior, né, lá depois de Araraquara, lá para Matão, né, o Chivohan, deixar até um abraço para ele, o Temístocles, também é ex-polícia também, né, ele era da Rocan, e aí um cara que eu confio muito e tudo mais, ele fez parte também desse meu caminho espiritual. Então ele sempre falou, ó, Marcelo, você é um cara maduro, eu te dou as suas ordenações aqui dentro do xamanismo, você seguir, fazer as coisas com a ayahuasca. Eu falei, não, cara, chega de título pra mim, eu confio em você, eu prefiro que você coloque a mão em mim, cara, entende? Eu sou muito leal com essa parada de hierarquia, entende? Né? Dentro do culto africano, que eu sou iniciado no culto do Ifá, né? Existe um ditado que diz, né? A faca, por mais afiada que seja, ela nunca corta o próprio cabo, entende? Uhum. Então, sempre a gente vai precisar de uma mãozinha de alguém ali, entende? Vira e mexe, eu peço ajuda com meus filhos também no terreiro, para eles poderem me ajudar numa situação que eu tô ali um pouco, né? Pra gente ter uma comunidade. Enfim. E eu tive esse caminho no xamanismo, né? Fui pesquisar isso daí. Pô, estudei muito sobre ocultismo, cara. A questão da Umbanda sempre foi uma via para mim, porque eu não entendia como que eu vou trabalhar minha mediunidade se não for na Umbanda, né? Então, sempre acreditei que eu teria, né? Um caminho de abrir um terreiro de Umbanda, entendeu? Então, eu acabei tendo um sacerdócio feito na Umbanda, tá entendendo? Uma ordenação de dirigente, isso eu guardo com carinho, porque fez parte do meu tronco espiritual da minha caminhada, mas não foi uma coisa que eu joguei pra frente, cara, de verdade, não é uma coisa que bateu, sabe? E eu vou te ser bem franco, isso tá de acordo com a vibração espiritual e os guias que se carregam, entende? Com todo respeito, assim, não é que eu joguei tudo fora, mas eu tive que fazer uma escolha, né? Então, em dado momento, né, as entidades que eu trabalhava de Umbanda, eles respeitaram a opinião, entende? Se afastaram, mas não abandonaram. Tanto é que eu os sinto ainda, sonho com eles, vira e mexe a gente faz alguma coisinha, mas não é com tanta frequência, né? A Umbanda ela tem um viés de pensamento e, obviamente, a Quimbanda, pelo menos a que a gente professa, é outro, entendeu? Mas eu vou te ser muito franco, assim, a principal decisão que me fez até sair da questão da Umbanda foi o ser humano, de verdade. As posturas de sacerdote, postura de ser humano, de consulente, de médium. Você entra, cara, para um terreiro de Umbanda, quando você tá de fora, parece uma maravilha, cara, entende? Eu não tô generalizando, não é criticando a religião é linda, não é isso. Falando um caso específico que aconteceu comigo, né? Mas quando você entra, você vê muita podridão, cara, entende? Porque tem ser humano envolvido. Assim como também na Quimbanda também tem gente podre, entende? Eu mesmo tive o desprazer de conhecer alguns nessa minha caminhada. No Candomblé também tem, na Igreja Católica também vai ter. Isso é ser humano, não é do sagrado isso, né? Mas aquilo me deixou bem, bem descontente com certas coisas e eu resolvi dar um tempo com isso, né? Até o meu primeiro sacerdote de Quimbanda, né? Tata Calunga, o senhor Edmundo, né? Que eu não tenho como deixar de falar que ele não teve participação no meu caminho. Ele chegou uma época e foi um dos motivos que a gente chegou a até discutir, assim, né? Ele fala, olha, meu filho, você quer uma coisa boa de conselho para sua vida, quer entender Quimbanda? Se afasta da Umbanda, larga a Umbanda. Larga a Umbanda 6 meses, aí 1 ano, larga, joga tudo fora. Ele foi bem ríspido, né? Falei, você tá louco, cara? E o respeito que eu tenho com os guias e as coisas, não sei o que, como é que fica? Mas eu não entendi aquilo de momento, né? Ali tinha uma sabedoria que ele estava querendo passar, porque realmente eu sou da opinião que
Umbanda e Quimbanda é água e óleo. Essa situação não se mistura. Eu vejo gente que eu não sei qual é a malandragem, a maracutaia, ou a mágica que os caras fazem, de no mesmo espaço o cara ter ali um altar para Deus, onde ele reza para Deus, para Jesus e não sei o quê. E do outro lado ele tá louvando Satanás, cara, entendeu? Louvando o diabo, vamos falar assim. E mecanicamente falando, pela tradição que eu sigo, os ensinamentos que eu tenho, a bagagem que eu carrego, não dá, cara. Não tem como. Então, se você quer tocar as duas coisas, pelo menos tenha 2 espaços separados. Não coloca os dois na mesma casa, vai dar choque de egrégora. E dá mesmo, entende? Por exemplo, tem um bicho ali que é muito sagrado, que é muito bem visto, uma situação, porra, tem ritual de quimbanda que o negócio é uma carnificina, entendeu? Mediante algumas coisas que são feitas, entende? E eu acho que rola uma cobrança, né? Começa a trazer problema mesmo, entendeu? Então, nunca entendi isso. Eu tenho pessoas que são iniciadas comigo, que são Pai de Santo de Candomblé, Babalorixá, Yalorixá. Tem gente que é iniciada no Ifá também, que é o Oifá, né? Yanifá. Gente que é da Umbanda, que tem terreiro de Umbanda e etc., que se cuida na Quimbanda, entende? Tem seus assentamentos, alguns aprontamentos, mas eu sempre deixo claro, eu falo, olha, não mistura as coisas. Exemplo, o cara na Umbanda tem as giras de esquerda, o cara tem as paradas dele na Quimbanda feita, aí ele coloca uma placa lá, agora nós vamos fazer uma gira de Quimbanda, porque o cara tem fundamento de Quimbanda, e começar a fazer um toque e falar que aquilo é Quimbanda, desculpa, não é assim, entende? Até porque da tradição que eu sigo, que a gente vem, não existe gira de Quimbanda, entende? A gira, a engira, o toque com as entidades tem uma finalidade, um fim último, que é a prestação da caridade espiritual da ótica da Umbanda. Então você traz o guia espiritual e ele vai dar ali ao consulente um conforto, um passe espiritual, vai recetar um banho, um chá, alguma coisa para poder ajudar a vida da pessoa de forma caritativa. Cara, na Quimbanda as coisas trocam de figura, entende? São outras regras, são outras leis, entende? Não posso dizer que existe caridade na Quimbanda, porque eu já ajudei muita gente em momentos delicados da vida. O próprio Andrige aí, né, sabe, ele já presenciou isso, né, de ajudar. Mas ajudar é uma coisa, você fazer aquela caridade que é feita dentro de Umbanda é outra, entende? Então eu não entendo como que existe gira. O que a gente chama dentro da Quimbanda de toque é para você trazer os ancestrais, ou seja, Exu, Pombogira, os mestres, para festa mesmo. Então eles vêm para beber, para fumar, para comer ali comida votiva, para receber uma oferenda, mas não rola consulta, não rola passe, não rola atendimento. É toque, é batucada, é louvação. É louvar os ancestrais, entende? Então, existe muito essa confusão aí, essas coisas que acontecem no meio, entendeu? Então, assim, a minha caminhada espiritual, eu enxuguei bem o assunto, porque teve muita coisa, né? Eu fui iniciado no culto africano, do culto do Ifá tradicional nigeriano, você entende? Né? Desse culto eu fui ordenado, fui consagrado como Babalawo. É um título que eu não gosto de ficar falando porque, cara, pesa. É um título pesado você ser ordenado perante uma comunidade por 1, 2, 3 sacerdotes e africanos, né? A pessoa confirmando, não, você é Babalawo, entende? O pai do segredo é uma coisa pesada, que para mim é algo que eu vejo que é um estudo de mais de 30 anos que a pessoa tem que ter, entendeu? Mas, espiritualmente falando, eu tenho esse cargo, né? Então, eu sou iniciado no culto africano. No culto de Egungun, que é o culto aos ancestrais, eu também fui iniciado como Odé Egungun, né, numa rama de Egungun do Benin, certo? Fui feito como a Odé, né, que é você iniciado dentro do mistério do segredo da roupa, tá entendendo? Dentro do culto Congo Angola, entende? Que não é Candomblé Angola, não é Candomblé Congo. Eu fui iniciado, raspado, né, catulado para um Inquice Undila, né? Conhecido popularmente como Pambundila, né? Tem outras formas de se falar, de linguagem, né? De entonação. Então, uns chamam de Unzila, uns chamam de Inquisimavambo, né? Enfim, que seja. São conotações aí, são significados para a mesma força, né? Inquice, dentro do culto Congo-Angola, seria como se fosse algo ali similar ao orixá, entende? Para o panteão iorubá africano. É que são partes da África diferentes. Entendeu? A África, né? Continente africano, o culto iorubá de orixá, ele se dá ali para a África Central, mais para o norte, mais ou menos, né? Como se fosse, não o Egito, aquela lado, mas mais o povo ali do Queto, povo iorubá, povo, né? Ali no estado de Oxum, estado de Ogum, aquela
a cidade de Leifé e tudo mais, né? O culto Banto, Congo, Angola, ele se dá para a África do Sul, né? Então são regiões diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, né? Então o Inquice, para nós, no meu entendimento, na minha tradição, ele seria mais como uma força da natureza, de fato, entende? O orixá, ele teve passagem carnal. Em algum momento ele se encantou, né? Veja que na Umbanda eles têm a visão que o orixá ele é um deus, entende? Uma potência, uma partícula de Deus e etc. Existe uma doutrina, né, que explica tudo bem isso, né? Facetas de Deus e tudo mais, na Umbanda. Mas realmente, você conversar com um africano, mesmo, de verdade, um cara que nasceu lá, por exemplo, em Oió, entendeu? Que é um estado ali, né? Dentro da África, desse povo Yorubá. E você acredita realmente que Xangô viveu ali. Foi um rei, ele esteve vivo em carne e osso. E aquele cara se encantou. Então ele se tornou o quê? Um ancestral ilustre. Ogum também. E outras deidades, entende? Então, o culto muda muito, né? E dentro desse culto banto, eu fui iniciado por Inquice Undila, né? Que, assim, fazendo um comparativo, para o tradicional Yorubá, né? Ele seria equivalente ao orixá Exu, né? O orixá dos caminhos, das passagens, das encruzilhadas, né? Pambundila também, entende? Seria, parafraseando, como se fosse uma força muito similar. Isso foi uma escolha minha, porque eu haveria necessidade de eu iniciar e raspar para o orixá Exu, por questões minhas de destino. Só que assim, eu sou um macaco velho, né? E nesses anos todos eu nunca vi ninguém ficar muito bem depois de raspar ou iniciar Exu. Isso é uma vivência minha. Isso é uma equalização que eu fiz. É um balanceamento que eu, Marcelo, fiz e eu decidi porque é o meu destino, né? A cabeça é minha, eu não vou sair dando cabeça para qualquer um. É muito fácil o africano chegar aqui no Brasil, te raspar, matar meia dúzia de galinha na tua cabeça e vai embora. Ele vai pegar o avião, sumiu. E você, como é que fica? Sem suporte, sem nada, que a maioria, né? A marmotagem não acontece só aqui no Brasil, tem muito africano marmoteiro que vem aqui só na base do dinheiro. Quer dizer, o cara até ontem vendia coxinha e Fanta, entendeu? Vendia material africano, roupa lá na Sé, na República. O cara faz uma viagem pra África, volta já babalaô, já volta o Pica das Galáxias, entendeu? Um cara super erudito, que vem de família, mas peraí, você não tinha nada disso até agora há pouco, entendeu? É bem curioso essas coisas, né? A marmotagem atravessa também o Atlântico e também o oceano, né? Enfim, e aí eu resolvi iniciar, né? Eu fui iniciado, uma iniciação muito pesada para esse Inquice, foram dias de iniciado, entendeu? Foram coisas bem fortes assim. E ali, depois de um tempo, eu recebi a ordenação de Tatari Inquice, né? Que é o sacerdote dentro do culto do Inquice, por conta da minha bagagem espiritual. Então, eu tive consagrações ali de Ingombo, que é um oráculo específico dessa tradição de Inquice, um oráculo que até quase morreu, entende? Pela falta e perca de fundamentos, né? Eu fui preparado como olheiro de Ingombo, que não é esse jogo que eu trouxe aqui, entendeu? Isso aqui é da Quimbanda, né? Mas é um outro tipo de oráculo, entendeu? Não é esses engombo falso aí que tem na internet, que a gente vê os neguinhos da Jujubim aí, né? Com os pés de moleque fazendo oferenda, não sei o que pega lá meia dúzia de pé de galinha de frango que comeu no domingo, lá do frango assado, e uns búzios velho de casa de umbanda, pinta com esmalte de unha e fala que aquilo ali é engombo. Cara, isso é uma marmotagem desgraçada, entendeu? O engombo é uma cabaça, pelo menos na minha tradição, que contém no mínimo aí 75 peças, entendeu? Dentro de uma esteira que tem que ser jogada, cada peça tem um significado, é um oráculo extremamente difícil, eu vou falar. Eu mesmo, até hoje, eu não tenho domínio total desse oráculo, eu estou estudando, eu procuro aprimorar. Tanto é que é uma coisa que eu não levo a público. Eu uso a público mesmo, é o meu sacerdócio de Quimbanda, que eu sei que isso aqui, cara, eu levo bem. Eu consigo trazer mudança para a vida das pessoas de forma correta.